Olá, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Confesso que não está sendo fácil ser professora e youtuber, mas juntos nós vamos passar por esse desafio. A primeira aula que eu planejei para vocês é de matemática. Como nós ficamos esse período em casa e no cronograma que eu havia mandado não tinha matemática, nós vamos ter que retomar um pouquinho onde a gente parou, onde a gente estava. Nós estávamos aprendendo sobre o sistema decimal, que são as centenas, as dezenas e as unidades. Estávamos trabalhando com a decomposição desses números. Por exemplo, o número 111, quando eu faço a decomposição do número, eu percebo que 111 é 100, que é a centena, mais 10, que é a dezena, e mais 1, que é a unidade. Quando eu somo tudo, a gente tem a composição do número, que é o número 111. Não se preocupem em não estar entendendo muito o que a prof está falando, porque eu vou também mandar uma apresentação de slides para vocês, um outro vídeo que eu vou montar no computador, que aí vai ter os exemplos, como os exemplos que a gente tem no nosso livro didático, tá? A gente vai usar, então, o nosso livro de matemática. E agora, a gente vai falar um pouquinho da nova unidade. A gente vai para o capítulo 3, que é lá na página 49, tá? Capítulo 3, na página 49 do nosso livro. Esse capítulo fala sobre a passagem do tempo. Como é possível a gente perceber a passagem do tempo? Alguém aí de casa já sabe? Como que a gente faz para saber que o tempo está passando? Eu queria perguntar para vocês quanto tempo o tempo tem. Como vocês acham que a gente vê isso? Que a gente descobre, que a gente mede o tempo? Tem muitos aparelhos, muitos instrumentos que é possível utilizar para medir o tempo. A gente pode utilizar os relógios que nós temos, os relógios digitais, que são esses que tem um númerozinho digital, como no celular, no computador, em algumas televisões, né? Nós temos também os relógios analógicos, que são os de ponteiro. Nós temos o relógio solar, que era utilizado muito antigamente. Nós temos o calendário, que nos fala da passagem do tempo através dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Nós temos cronômetro, que é muito utilizado em corridas, por exemplo, em muitos esportes, mas em corridas é bem utilizado também. Nós temos a ampulheta, que é aquele reloginho que tem duas partes iguais e dentro dele tem uma quantidade de areia, que quando a gente vira, aquela quantidade de areia determina um tempo, como, por exemplo, 1 hora. Quando acabar de cair toda aquela areia, vai ter se passado 1 hora. Depois também nós vamos fazer uma atividade, um desafio, eu vou gravar para vocês fazerem em casa. É um desafio da clepsidra. A clepsidra também é um instrumento de medição temporal, como a ampulheta, mas ela não determina 1 hora e não é feita com areia. Nós vamos utilizar uma garrafa PET e água, e vai ser um tempo bem curtinho, para vocês não ter que ficar esperando tanto, né? Agora, a gente nós utilizamos o sistema de medição há muito tempo. Já é uma coisa bem antiga da humanidade. No geral, a medição do tempo se baseia na observação da natureza, né? A gente tem a passagem do dia e da noite, das semanas, dos meses, dos anos, e a gente também tem a transição das estações. Quando nós estávamos tendo aula presencial, antes de a gente parar para a quarentena, nós estávamos ainda no verão, né? E agora nós já estamos no outono. Depois do outono temos o inverno, né? Que é onde fica mais frio. E depois é a primavera e o verão de novo. E assim todos os anos. Então, a gente já sabe, né? Que muitas civilizações muito antigas já utilizavam os sistemas de medição temporal através da passagem do tempo na natureza, das estações do ano e da passagem do dia e da noite. Eles utilizavam também, não só para saber que horas tinha, né?
mas eles também utilizavam por causa do plantio, né? A colheita deles. Hoje nós estamos no período mais calor, então vamos plantar determinado alimento. Quando o tempo mudar, nós vamos colher o alimento. Era assim que eles se baseavam, pois eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje na agroindústria, né? Então, vocês vão, na atividade da página 58 e 59, vocês vão ver que está dizendo ali, converse com os seus colegas sobre quanto tempo vocês levam para realizar as atividades a seguir, que são as atividades que a gente tem no recreio, né, da escola, quando a gente almoça, quando está escovando o dente depois das refeições, estudando em casa. Só que agora, nesse momento, nós não vamos ter os colegas. Os colegas, dessa vez, vão ser os pais ou os adultos que estiverem com vocês no momento da aula. Então, lá na nossa sala de aula virtual, a prof colocou as páginas das atividades e daqui a pouquinho vocês já vão ver o vídeo do nosso desafio, tá bom? Um beijo! Até logo!